todo nosso poder participar desse quadro, envelhecer com saúde, aqui no Jornal da Rural. Doutor Belício, o tema de hoje a gente, inclusive, você quer perguntar ao doutor Belício, é só mandar para cá a sua pergunta. 3421-2270, 3421-2270, mande para cá a sua pergunta que o doutor Belício responde. Manifestações da demência, como por exemplo, doutor Belício, alucinações. O que dá para falar sobre esse tema aqui para os ouvintes? Veja bem, quando um paciente tem uma demência, a mais comum é a demência de Alzheimer, e essa demência vai progredindo ao longo dos anos, ele começa a apresentar manifestações comportamentais da demência. São sintomas neuropsiquiátricos, são sintomas psicológicos e comportamentais. E as alucinações é um dos sintomas, né, que a gente pode presenciar. Eles têm alucinações, seja com a televisão, conversa, delira com a televisão. Muito comum os pacientes conversarem com os padres da televisão, conversarem com artistas famosos, conversarem com pessoas, fazerem obrigações, não, eles obedecerem o que aquelas pessoas na televisão dizem, o rádio também. Tem a alucinação de que tem alguém tramando um delírio de perseguição, tem alguém tramando contra ela, que tem alguém roubando ela, um delírio de roubo, e que a família sabe que aquilo não existe. Muitas vezes fica guardando as coisas em lugares que nem mesmo elas encontram. No início, a família pode até pensar, isso é simples, mas isso pode piorar. As alucinações, elas são um desconforto mental importante para o paciente, e traz um transtorno na família. Se ela acha que tem alguém querendo matar ela, vai estar toda hora se protegendo, inclusive com o risco, dependendo de como foi a vida dele, com o risco de fazer um contra-ataque, assim vamos dizer. Então, alucinar é sinal de que a demência está progredindo e precisa ser ajustada. São sintomas que a gente precisa organizar o tratamento medicamentoso da demência. E a gente orienta sempre os pacientes a não contrariar, não ficar toda hora dizendo, não, não existe. Meu Deus, eu já disse que isso não existe. Não, não é bem assim. A gente não confronta, entra ali, daqui a pouco ele vai esquecer e vai novamente. Então, uma das manifestações são as alucinações. Os delírios também são manifestações comuns nessa progressão da demência. Existem vários outros. Eles podem ficar agressivos, o humor alterar, podem ficar inquietos, de ficar perambulando, fugindo de casa, ficar andando dentro de casa sem parar. Eles podem ter alterações no sono, por exemplo, não dormir ou dormir demais, ter alterações no apetite, comer demais ou comer de menos, no próprio humor, como eu já falei, ficar irritado, ficar choroso, ficar nervoso. Mas são alterações ou apático, né? Que inclusive a apatia, aquele sentimento de que tanto faz, na alegria, na tristeza, aquela pessoa não fica alegre, não, tanto faz, aquela pessoa que está ali meio que sem sentimentos. Então esses sintomas comportamentais nas demências, como por exemplo a demência de Alzheimer, são parte da progressão da doença. Quando eles começam a se intensificar, ou o paciente não tem, começam a aparecer, a gente precisa, é hora de reajustar o tratamento, é hora de ver se tem algum fator gatilho que pode estar precipitando, e isso traz um desconforto muito grande para a família que tem que lidar com o paciente. Você imagine ter seu avô, seu pai, sua mãe toda hora querendo fugir de casa, ou toda hora achando que tem alguém querendo matar ela, ou querendo botar veneno na comida dela, ou que aquela pessoa da televisão mandou ela comprar uma coisa que ela não tem capacidade de comprar financeira. Então é um sofrimento para a família, que gera muito estresse para os cuidadores. O ouvinte está até se identificando aqui com a situação que o senhor está falando aí sobre alucinações e está perguntando o seguinte: bom dia, doutor Belísio, boa tarde, doutor Belísio. Quais são, qual seria a atitude aí do cuidador, das pessoas que cuidam, quando vê um idoso, né, com alucinações? Então, acho que está perguntando aqui mais ou menos o que fazer, que atitude tomar do ponto de vista do cuidador. O senhor já falou aí que não deve confrontar, mas
o que é que o cuidador deve fazer num momento como esse? Primeiro ter esse discernimento, né? De que aquilo não é por má vontade, não é você dizendo que ele vai voltar ao normal, que ele vai conseguir voltar ao normal. Ter o discernimento que é da doença, já é um ponto de partida interessante. Observar o padrão, se é mais de manhã, se é mais de noite, se é com uma pessoa só, se tem alguma coisa que está precipitando. Geralmente tem alguma coisa física que precipita. Não confrontar é a regra, né? A gente, olha, não adianta você dizer que Silvio Santos não está falando com ela, que ele não mora aqui. Não, para ela aquilo é real. Então você entra na conversa, você vai e tal, e buscar ajuda com o profissional, né? O profissional que precisa ajustar o tratamento dessa demência. Às vezes, Geraldo, pode ser a manifestação aguda de uma doença. O paciente pode estar fazendo um delírio, uma confusão mental passageira. Ele pode estar fazendo uma infecção e aí ele delira. Ele pode estar abrindo um quadro de dor e essa dor faz com que ele tenha confusão mental. Ele pode estar abrindo outras patologias na fase aguda e isso manifestar-se como demência, né? Deixa eu só desligar aqui, porque esses telefones que ligam de fora... rapaz, acanalhou a live. Bom, então, não confrontar, buscar algum fator gatilho, alguma coisa que esteja levando aquele paciente e tentar sempre afastar alguma coisa aguda. Uma infecção, uma desidratação, alguma outra coisa que possa estar levando esse paciente a delirar. Entrar na onda, entrar no delírio dele. Não adianta dizer que aquilo não existe porque ele vai esquecer daqui a pouco. Em algum momento existe a possibilidade de regressão das alucinações? Sim, ou a tendência sim. é só progressão? Sim, existem medicamentos que são assim, específicos, vamos dizer. Logicamente que a gente tenta sempre tratar a causa base, otimizar o tratamento da demência, mas existe sim reversão. Inclusive, medicamentos são bastante utilizados nessa progressão com sintomas comportamentais. Então, existe reversão desse sintoma de alucinação, sim. E qual, além desses medicamentos, no caso da alucinação, da demência em si, qual o tratamento? Bom, a demência, aqui vamos exemplificar a demência de Alzheimer, né? Ela tem graus. Tem aquele paciente que está no estágio leve, né? Na fase inicial. E esse paciente, ele basicamente tem sintomas cognitivos, de esquecer, de falar uma palavra, de repetir um assunto. Ele ainda não tem sintomas comportamentais. Então, estágio leve, o tratamento geralmente é com medicamento, atividade física e estimulação mental, estimulação cognitiva. Isso faz com que o paciente retarde essa velocidade com que progride a doença. Isso faz com que o paciente tenha menos sintomas comportamentais e até dê uma melhorada na cognição. Alguns pacientes respondem muito bem ao tratamento nessa fase inicial. Na fase moderada, quando o paciente começa a apresentar esses sintomas, às vezes apresenta só um, apresenta dois, às vezes apresenta todos. Ele progrediu para a fase moderada. Aí a gente dá mais um ajuste na medicação e a longo prazo. E vai identificar a realidade daquele idoso. O que é que pode estar sendo o fator gatilho? Às vezes, como eu falei, é o paciente que desidrata. Ele tem sede, ele delira, às vezes é uma dor que ele não sabe dizer que é a dor e ele se agita. Às vezes é o intestino preso que ele não sabe e ele se agita. Então a gente vai ver a realidade direitinho, ver a rotina dele, como é que é, caracterizar direitinho os sintomas. Mas a gente já faz mais um medicamento para tratar nessa fase moderada. Então, com tratamento, mantém a estimulação mental. E aí a gente vai também trabalhar essa questão de tirar os fatores que podem estar acionando o gatilho dessa descompensação mental. Nessa fase, a gente tem, a fase, infelizmente, que a família procura, não procura logo no começo. Geralmente vem quando está quebrando tudo dentro de casa, não está dormindo, não está deixando ninguém dormir, está brigando com todo mundo. Quando está assim, geralmente as famílias
procuram ajuda. Então, essa fase moderada, o tratamento a otimização do medicamento, manter a atividade mental e atividade física, estimulação mental e física é importante, e buscar gatilhos, aquilo que pode estar precipitando aquele sintoma comportamental. Então, é uma memória que ele tem e essa memória traz sofrimento para ele, ele agita, você tenta tirar, de qualquer forma, distrair ele para outra memória. E tem a fase moderada, né, Geraldo? Que é aquela fase onde o paciente já tem um comprometimento de função, ou seja, ele já tem um grau de dependência bem maior. Ele já não só consegue tomar os medicamentos, mas ele já precisa de alguém para alimentar ele, porque ele já não sabe a hora que se alimentou e aí não sabe, muitas vezes desaprende a deglutir, ele precisa de alguém para auxiliar na quantidade de comida, no banho, em atividades mais básicas, né, de funcionamento mais básico. Tá sem som aqui, estão dizendo. Acho que é aqui na live. Aí na live, Doutor Belísio, o ouvinte está perguntando aqui como identificar os primeiros sintomas de confusão mental no idoso. E aí eu complemento aqui a pergunta da ouvinte, como é que o senhor falou que as famílias geralmente vão de forma tardia em busca de ajuda, mas como é que identificou, quais são os primeiros sintomas de uma confusão mental ou de uma alucinação em um idoso? Bom, a confusão mental, Geraldo, ela tem dois tipos, né? Ela pode ser uma confusão mental recente, aguda, alguma doença, o idoso tem uma mente mais vulnerável, o idoso que tem demência, ele tem uma reserva mental menor, então ele entra em confusão mental mais fácil. Basta ele tomar um medicamento que possa alterar o funcionamento mental e ele entra em confusão mental, ele entra em delírio, né? Confusão mental aguda. O nome clássico disso chama-se delírio, uma síndrome confusional aguda que geralmente tem alguma causa por trás. Eu dei exemplo de medicamento, causa delírio, um medicamento novo, um medicamento que não deu certo, desidratação, infecção, bem comum, infecção, ter como primeira manifestação a confusão mental. Ele desorienta, ele fica sonolento, fica tendo mais alterações comportamentais do que ele já tinha antes e de maneira abrupta, de uma hora para outra ele entra em confusão mental. Então, tem essa situação de entrar em confusão mental de forma aguda, recente, e isso não é demência, isso é delírio. Se o paciente não tem demência ainda, ele tem um risco maior de ter, mas ele pode reverter esse quadro. E se ele já tem uma demência, ele pode voltar ao estágio que ele estava antes de ter essa confusão mental. Então, eu sempre digo que o delírio, a confusão mental aguda, é a febre do idoso. O idoso tem menos febre, ele adoece com infecção, às vezes nem febre tem, mas ele entra em confusão mental muito rápido. Começou a delirar, tem alguma coisa errada. Não estava delirando antes, esse sintoma é muito intenso de ontem para cá, esses dias, está meio desorientado, é hora de buscar ajuda. Então, tem essa confusão mental aguda, né? E tem a confusão mental de progressão da demência, né? Na verdade, não seria o nome mais adequado, confusão mental, mas sintomas comportamentais, sintomas neuropsiquiátricos da progressão da demência. E aí são qualquer alteração no comportamento, quaisquer alterações no comportamento, mas mais arrastado, né? Sono, delirando, conversando com a televisão, criando história que não existe, ficando mais desinibido, falando coisas que ele antes não falava. Isso aos pouquinhos ele vai percebendo. Quando é um quadro mais intenso, mais de uma hora para outra, aí sim é delírio. Mas idoso alterou a mente, lembrem que o cérebro é um órgão nobre. Então, alteração mental em qualquer circunstância é um sinal de alerta, seja numa topada, seja numa gripe, ou seja numa infecção grave. Alterou função mental, alterou cognição, a gente tem que estar atento que tem alguma coisa fazendo com que isso esteja acontecendo. Para encerrar aqui o quadro, Andrei Valério tem uma pergunta. Doutor Belísio, boa tarde, né? Não tem almoçado, né? Mas boa tarde, né? Me diga uma coisa, quando você falou desses quadros de delírio e tudo, e quando a gente percebe que o idoso começa a contar as mesmas coisas repetidas vezes, como Pronto. Esse quadro é o quê?
Aí é na fase inicial, professor. O paciente, quando começa a repetir o mesmo assunto, isso não é uma alteração no comportamento, isso é uma alteração na cognição, na mente. Sim. Ele está esquecendo o que conversou, então ele não está mais retendo a informação. Isso inclusive é um dos sinais clássicos da abertura de um quadro de demência. Ele conversa aqui hoje com você, amanhã ele conversa como se você não tivesse dito aquilo. Não é aquele esquecimento, não, daqui a pouco ele lembra, não. Mas é bom lembrar ou deixar? Não, aí é bom. Não, ontem a senhora me falou, ou o senhor me falou, isso. Como não é uma alteração de comportamento, sim, você pode até tentar confrontar de maneira que você não constranja. Certo. Você vai tentar, não, o senhor acabou de me dizer porque o senhor está esquecido. Se teimar, ficar com raiva é melhor. Não, é verdade. Pronto. Se for para constranger, irritar o idoso é melhor. Não, foi mesmo, eu que estou esquecido. Aí buscar auxílio. Alguma coisa está provavelmente abrindo um quadro de demência. Esse na cognição, você tenta. Até porque estimula a mente dele. Mas quando é um quadro de comportamento, de agitação, de agressividade, ele esqueceu de comer, por exemplo, de se alimentar, e você quer a força da comida, não adianta, você só vai piorar a situação. Então não confrontar é a regra no comportamento. Na cognição é tentar estimular. Doutor Belísio, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, Geraldo, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Conversamos com o Dr. Belísio Neto, médico geriatra, aqui no quadro Envelhecer com Saúde. São 12 horas e 29 minutos, 12 e 29. Chegamos ao final do Jornal da Rural por hoje, Rosivan. Até amanhã com mais notícias aqui no Jornal. Até amanhã, Geraldo Oliveira. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta com mais notícias e informações aqui no Grande Jornal da Rural. Amanhã a gente está de volta. Geraldo, abraço. Abraço. Daqui a pouco tem Andrei Valério no comando do Esportes na Rural. Abraço a todos. Até amanhã com mais notícias. Desconcentra qualquer um esse negócio de...